Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Este é provavelmente um dos episódios mais importantes que eu vou fazer e por isso também um dos mais difíceis e por isso ao longo deste dia imensa resistência externa, imensos barulhos que também demonstra aqui ainda alguma resistência interna, porque eu sei que o facto de falar disto também vai ser muito poderoso na minha própria cura. Mas pronto, é um episódio e um tema que eu quero trazer desde que criei o podcast, desde o início, e agora chegou um momento. É uma mensagem que eu sei que precisa de ser passada e, como deves ter percebido pelo título do episódio, vamos falar sobre abuso sexual, jornada de cura. Vou falar sobre a minha jornada de cura, trazer-te aqui alguns pontos de consciência, algumas aberturas de consciência que me ajudaram também na minha cura. Por isso, vamos embarcar neste portal e eu espero que te ajude de alguma forma, porque é essa a minha intenção. A meu ver, este é provavelmente um dos temas mais tabu da nossa sociedade, mais colocados no oculto, mais varridos para debaixo do tapete. E eu quero mesmo que este tema saia de debaixo dos vossos tapetes, do meu, de todos. E por isso é que eu gosto de falar sempre abertamente com as pessoas que vão surgindo e falando abertamente sobre isto, porque eu sei que quando uma se abre, também dá aberturas que outras pessoas também se abram, e eu vejo muito isso, de chegarem ao pé de mim: olha, isto também me aconteceu. Eu nunca contei a ninguém, por favor não contes, mas isto aconteceu, eu lembro-me da minha infância, o meu tio, tantas histórias que me fazem estar aqui hoje, porque me fazem sentir, só pode haver um problema, porque neste momento sinto que já estou num ponto de cura que às vezes até penso, isto já não acontece, mas acontece. Neste exato momento continua a acontecer, as estatísticas não mentem. E eu há dias li uma frase super interessante que dizia que se as lésbicas conseguem se controlar quando veem uma mulher com roupa provocadora e os homens não, está mais do que provado que o problema verdadeiro nunca foi a roupa que as mulheres usavam ou estavam a usar. Eu penso que vocês sabem que a minha formação artística, académica é teatro, eu sou licenciada em teatro e eu uma vez estava a dar aulas assim num grupo de teatro, um grupo de mulheres, de meninas, que ia dos 11 aos 18 anos, era um grupo muito heterogéneo de idades. E eu lembro-me de estar sentada em círculo a falar com elas sobre que temas elas gostavam de falar no projeto final, no espetáculo final. E elas trouxeram o tema do assédio. Mas o que me deixou verdadeiramente chocada, de verdade, foi aí que eu percebi, há alguma coisa que está errada. Temos que fazer algo com isto. Porque todas tinham coisas para contar. Todas. Quando eu estou a dizer todas, era todas. Houve uma que chegou ao pé de mim e disse: Sofia, professora Sofia, todos os dias quando eu vou para a escola isto acontece. E eu, mas como assim? Eu passo naquela rua e isto acontece, eu sou assediada. E eu, mas como é que isto continua a acontecer todos os dias? Não, pode ser, não é normal. Eu também tenho estado a recolher testemunhos de mulheres que foram abusadas para um projeto de teatro que eu estou a fazer, a partir de testemunhos reais. E então eu fui recolhendo imensas histórias e percebendo vários denominadores comuns entre essas histórias. Sei lá, uma mulher que foi abusada na infância pelo pai, que o pai tinha mesmo relações sexuais com ela. Uma mulher que foi abusada, sim, foi assediada no trabalho, que acabou mesmo por se despedir e que era o chefe que assediava e a mulher dele ainda era super má para ela, e ela nem tinha culpa, e ela a dizer-me: eu às vezes penso se imaginei tudo aquilo, se aquilo foi mesmo verdade, ou se eu é que fiz aquilo acontecer, se eu tive culpa. Então, para dizer que de todas as histórias que eu fui recolhendo, e o que mais me assusta é que, à medida que eu me abri, as histórias nunca paravam de chegar. Nunca. Todas as mulheres que eu falo têm coisas para me contar sobre isto, e é isso que eu acho super estranho.
E hoje eu fui percebendo que havia coisas comuns em estas histórias. A culpa, se calhar fui eu que fiz aquilo acontecer, se calhar eu tive culpa, se calhar foi da roupa que eu estava a usar, se calhar eu dei a entender. Se calhar eu dei a entender. Eu esqueci-me, eu acho que aquilo foi tudo imaginação minha, eu nunca vou contar isto a ninguém. Todo este tipo de mindset, todas estas frases que eu fui ouvindo e que são muito comuns a todas nós, quase nenhuma de nós acaba por contar, nenhuma de nós acaba por pedir ajuda, muito menos na infância. Nós vivemos aquilo tudo silenciosamente. E eu lembro-me de uma vez estar a almoçar e começar o Alta Definição da atriz Melania Gomes, maravilhosa. Foi mesmo muito, muito corajosa. E eu lembro-me de estar a ouvir e ela não ia ao ponto, só dava a entender que tinha acontecido qualquer coisa. E ao ouvi-la eu pensei, parece que aconteceu qualquer coisa. E de repente o Daniel pergunta e ela começa a contar toda a história que ela viveu na infância de abuso sexual. E eu lembro-me que eu só comecei a chorar, a chorar, a chorar. E foi aí, fogo, que eu sinto que temos mesmo de fazer alguma coisa sobre isso. Quando uma se abre, todas se abrem. Aquilo foi tão curador para mim ouvir a história dela. Eu chorei, chorei, chorei. Tipo, que corajosa que ela foi. E ela conta o medo que ela tem que aconteça à filha. E por isso é que eu sinto o tão importante que é nos curarmos. Porque eu acho que nós vamos sempre ter o medo que aquilo aconteça aos nossos filhos. Porque também acontece com meninos que são abusados por outros meninos. Também já recebi um testemunho desses, de um rapaz. E é uma cura super, aliás, mais do que um, também nas leituras angélicas já recebi, e eu confesso que eu não adoro, porque eu vejo o quão remexidas as pessoas ficam, mas mesmo aquelas que não se lembram e que aquilo vem, elas só sabem que aquilo é verdade, porque aquilo estava no corpo. E a Melania, no Alta Definição, ela conta o medo que ela tem que aquilo aconteça à filha, o tentar proteger, o estar sempre alerta, e por isso a importância de nós nos curarmos, porque eu acho que esses pensamentos vão vir sempre, mas a importância de não estarmos a passar isso aos nossos filhos. E ela também conta quando está a ter relações sexuais hoje, que batia na pessoa com quem estava a fazer, porque realmente tudo aquilo está no corpo. E ouvi-la foi super, super, super curador para mim. Posso-vos dizer que recentemente estava a fazer uma live com a Sandra Nogueira Maia, que é especialista e formadora de constelações sistémicas e familiares. O tema da live era como viver uma vida mais leve. E eu fiz a seguinte pergunta à Sandra. Quando nós estamos a tentar traçar uma história, uma trajetória de vida diferente das nossas ancestrais, que viveram vidas de abuso, que viveram vidas muito pesadas, muito densas, de muita escassez, de muita pobreza, como é que nós podemos fazer para ultrapassar aquela barreira tão forte que se faz sentir, que é quando nós estamos a tentar ir além e parece que há sempre uma força super forte, sabem? E a resposta da Sandra para mim foi top, porque ela disse, olha Sofia, eu sou super intuitiva nas minhas respostas, por isso noutra live, noutra conversa, noutro dia, muito provavelmente eu dir-te uma resposta diferente. Mas hoje o que me vem é coragem. E ela não imagina o quanto eu precisava de ouvir aquilo, porque eu já estava a planear fazer este podcast e para mim, realmente, o que me faz estar hoje aqui é um golpe de asa de coragem, porque não vou dizer que não é difícil, é super difícil, há resistência, mas eu também sinto que há qualquer coisa que nós precisamos de fazer, há qualquer coisa que precisa de ser mudada. E porque é isso, às vezes eu penso, isto não acontece mais. Mas as notícias, as estatísticas não mentem e infelizmente as crianças continuam a passar por isso, mulheres e homens, mas realmente é muito mais mulheres do que homens. E então, partindo aqui para a minha jornada, partindo aqui para a minha história, eu fui abusada sexualmente por volta dos 8, 9 anos. Eu nunca contei a ninguém. Eu sentia imensa culpa. Eu sentia que de alguma forma eu fazia aquilo acontecer, porque aquilo acontecia de uma forma não violenta, então eu achava que se calhar a culpa era minha, que se calhar eu até queria, e aquilo criou super bloqueios em mim, porque a verdade é que uma mulher que é abusada, aquilo molda profundamente a nossa identidade.
a forma que nos vemos, a nossa autoestima, o nosso valor, o quanto depois nos abandonamos e acreditamos que merecemos migalhas. E eu lembro-me de uma frase super marcante que a Oprah, que foi abusada também, maravilhosa, uma história super de uma mulher que vem de um lar completamente disfuncional e que dá completamente a volta à vida dela. Ela diz numa entrevista, pronto, isto já foi há muito tempo, mas ela diz que realmente uma criança que é abusada morre naquele dia. E nasce outra. Mas aquela inocência, aquela criança, naquele dia morreu. E eu sinto isso em mim. É verdade. Aquilo que acontece naquele dia morre ali. Houveram assim outras situações de assédio que mexiam muito comigo, mas esta foi a mais marcante porque foi mais que uma vez. E eu também me lembro assim, eu também achei que será que eu tinha criado aquela história na minha cabeça. Eu lembro-me de também. Esta primeira história foi por um suposto amigo de família, mas já lá vou um bocadinho mais a fundo. Mas também me lembro assim de eu era acólita, eu era ajudante do padre quando tinha 12, 11 anos, e a verdade é que estas histórias acontecem muito dentro da religião e da Igreja Católica, infelizmente. E eu lembro-me, assim, uma imagem super vaga que eu tentei apagar muitas vezes de o padre quando vinha nos cumprimentar, espremia as minhas mamas. Eu lembro-me de pensar, meu Deus, eu quero apagar estas histórias. Será que eu imaginei? Será que eu imaginei? Mas está aqui, o corpo não mente. E então, partindo desta história, que aconteceu mais que uma vez, toques das duas partes, que eram pedidos, e eu nunca contei. Eu lembro-me de já ser assim, se calhar com 17, 18 anos, uma amiga minha estar a falar de uma coisa que lhe tinha acontecido e eu dizer, também aconteceu qualquer coisa comigo. Mas eu nunca dizia. Eu sentia que eu era a culpada e que aquilo era uma coisa que nem era para ser resolvida. Eu não via como um problema, era como uma coisa para esquecer totalmente. Pronto. Eu acho que há também algo que eu vejo de forma comum nas várias histórias que eu fui recolhendo e que eu acho que também tem a ver comigo, que foi, eu cresci num lar disfuncional, para também vos dar aqui um bocadinho o background. Com 4 anos o meu pai partiu, morreu de forma súbita, de forma repentina. Eu tive uma mãe que fez de mãe e de pai, o melhor que pôde, e que era emocionalmente distante. E lembro-me que também, nessa altura que aquilo aconteceu, o meu mundo, que era a minha irmã, tinha ido estar para fora. Então, eu acho que muitas destas mulheres que são abusadas vêm de lares super disfuncionais. Havia sempre uma ausência muito grande de pai. E aquilo que eu sinto em mim, havia uma carência muito grande. Havia um abandono muito grande, uma necessidade de amor, uma fragilidade muito grande, uma inocência muito grande, que também ajuda que estas pessoas mal intencionadas, estes agressores, tenham uma porta de entrada. Eu sinto que no meu caso foi muito isso. Eu tinha uma grande carência e quase que isso vinha preencher aquela carência, embora eu sentia que aquilo era super errado. Eu posso vos dizer que eu percebi anos mais tarde que eu lavo super. Eu lavo muito as mãos, eu lavo muito o meu corpo. E eu percebi que eu tinha uma crença de que eu era suja. Por isso a necessidade de me lavar, eu lembro-me perfeitamente o dia que aquilo aconteceu e que foi o mais marcante e que eu estava a lavar as mãos porque ele tinha pedido para eu lhe tocar no pênis e aquilo já tinha acabado e eu estava a lavar as mãos com nojo e só de sentir eu tenho que apagar isto, isto é errado, Posso-vos dizer que depois que eu entrei no teatro, eu comecei a receber muitas personagens de encenadores sem ligação uns com os outros, muitas personagens de mulheres que tinham sido abusadas. E isso foi super importante para mim, porque me ajudou muito a libertar. Posso-vos dizer que uma das pessoas que mais me ajudou, que é professora de teatro, mas também é consteladora sistémica e familiar, ela uma vez disse-me: eu nunca precisei que tu me dissesses, porque era óbvio, por tantas personagens que te davam. Por acaso foi super interessante nesse sentido. E então eu sinto que o grande dia que eu comecei essa grande cura, eu devia ter por volta dos 19 anos, e uma grande amiga minha, até hoje, que tem uma grande diferença de idade de mim, ela veio-me trazer a casa e
sem ela saber, ela estacionou o carro super perto onde aquilo tinha acontecido. E ela começou a dizer: eu acho que há uma razão para o teu olhar ser sempre tão assustado. Eu acho que há uma razão para tu seres tão desconfiada. Eu acho que há uma razão para tu olhares para tu tão desconfiada, com tanto medo, quase sempre a quereres te proteger. E foi naquele dia que eu abri o meu baú que eu percebi o que ali estava, que eu precisava de ser visto, de ser curado, e que eu fiquei super remexida. Eu lembro-me no dia seguinte estar a falar com ela por mensagem e aquele ter-me remexido muito. Eu vejo isso muito em terapias que fiz com mulheres que descobriram aquilo, ou mesmo nas leituras que já aconteceu, virem com o tema e acabarem por aceder a mais coisas que não se lembravam, e aquilo remexe muito. Mas a verdade, as mulheres que se lembram e as mulheres que não se lembram, aquilo está no corpo, porque o trauma vive no corpo. Então aí começou, tipo, aí eu percebi pela primeira vez, acho que nesse dia dei a devida importância àquilo. E depois, mais tarde, eu já estava no meu despertar espiritual e eu fui fazer uma constelação sistémica familiar, porque eu tinha um grande bloqueio nas minhas relações amorosas. Imaginem vocês, claro que estava tudo interligado, porque eu nunca fui trabalhar o tema do abuso só por si, porque eu não achava, apesar de tudo, que aquilo fosse um problema. Eu fui trabalhar sempre as minhas relações amorosas e o bloqueio que eu tinha, que eu atraía só pessoas indisponíveis, as que eu queria estavam indisponíveis, as que eu não queria. E depois tinham pessoas que gostavam de mim, que eu não queria, era sempre assim. Mas na verdade eu sentia sempre um alívio enorme por não ter que me entregar. E então eu lembro-me que naquele dia eu fui constelar o meu bloqueio das relações amorosas, porque pronto, eu via os meus amigos todos, as minhas amigas em relações, e eu não me conseguia entregar, eu não conseguia ter uma relação, eu não me conseguia entregar. Qual é o meu problema? Era sempre isso: qual é o meu problema? Tenho esta idade, porque é que eu sou diferente? E eu lembro-me nessa constelação que mostrou totalmente a situação do abuso, e aquilo foi super importante, porque eu vi muita coisa que precisava de ver, vi a dor das minhas ancestrais, vi o abuso que lá estava de tantas e tantas vidas. E também uma coisa muito marcante que foi nessa constelação, curiosamente, houve uma mulher muito mais velha que eu que foi constelar, mas ela, quando se sentou, o tema que ela trazia não era claro, ninguém percebia. Ela só falava de um tio, falava da mãe, e ninguém percebia realmente o que é que ela vinha constelar. E assim que ela se sentou, eu tive uma intuição super forte que ela foi abusada, ela não se lembra, e ela vai-me pedir para eu a representar a ela, porque nas constelações nós representamos os papéis. E no final da constelação, a pessoa que estava a guiar a constelação e outra pessoa que estava presente disseram que assim que ela se sentou tiveram o mesmo pensamento. Foi isto que aconteceu e ela não se lembra. E eu lembro-me que ela foi para casa super remexida, ela começou a falar comigo, porque ela dizia: pronto, mas tu já te lembras? E eu não. Eu não me lembrava, e notava-se o quanto remexida ela estava. Assim foi, ela realmente pediu para eu representar a ela, e foi tudo aquilo que eu tinha sentido do início que seria. E foi super importante também eu passar por essa jornada de representar alguém, representar a ela naquela cura dela. E depois houve um TPC muito importante que eu tive nesse dia, provavelmente uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, mas tive que sair daquela constelação e ir contar a uma familiar mais importante da minha vida. Foi a conversa mais difícil que eu tive. Por vezes penso como é que fui arranjar coragem, e só depois, mais tarde, é que eu também contei aos outros dois familiares que eu sentia que tinha que contar, e eu sinto que foi super curador, super libertador. Foi das conversas mais difíceis, que exigiam mais coragem da minha parte, mas eu sinto que trouxe-me imensa cura realmente expor, porque nós nunca falamos, e quando nós começamos, porque eu acho que isto molda tanto a nossa identidade, nós achar que não podemos falar, que não podemos pedir ajuda, que ninguém nos vai ouvir, e de pararmos de expor a nossa voz. Então eu, quando fazia, sei lá, consultas de registros acásticos, fiz terapia de Theta Healing, terapia dos anjos, e iam sempre trazendo o tema, lá está, eu nunca ia para trabalhar aquilo, mas era o que vinha, e eu fui sempre desmontando peças, resolvendo isto, porque estes temas são tão profundos
são tão profundos que eles têm de ir sendo libertados aos poucos, porque nós não aguentaríamos de outra maneira, ir sendo compreendidos, integrados aos poucos. E depois eu comecei na psicoterapia. O primeiro psicólogo que eu apanhei foi um grande babaca, e é essa a palavra, que me perguntou se eu não achava que o facto de ser homossexual estava ligado com o abuso. Não, não está. Como a ciência comprova, a orientação sexual é uma coisa com a qual se nasce. E como nós podemos ver, muitas mulheres heterossexuais que foram abusadas continuam a ter relações em adultas com homens. E depois eu comecei então com a minha psicoterapeuta, que é psicoterapeuta até hoje, que é a minha psicoterapeuta até hoje, e que ela de facto também disse que aquilo não fazia sentido o que ele tinha dito, e foi aí que eu também comecei a desmontar muitas peças, porque a verdade é que ela foi a única pessoa a quem eu contei tudo o que tinha acontecido, porque eu sei que muitas pessoas olham e acham que eu sou super bem resolvida porque eu falo, mas a verdade é que eu nunca contei. Eu acho que eu sinto a missão de ter de abrir o tema, porque eu vejo o quão curador é para as minhas amigas, e eu já ouvi cada coisa. Mas a verdade é que eu sempre me coloquei num sítio que a história de todas elas eram piores que a minha, e então eu nunca falei realmente do que tinha acontecido sem ser a minha psicoterapeuta, e isso foi super, super, super importante. E tempo depois eu descobri a Carol Teixeira, que é terapeuta de Tantra do Brasil, e a Carol é maravilhosa, ela transpira super aquilo que fala. E ela trouxe-me outro estágio, outra camada da minha cura, porque ela, numa entrevista que acho que é do TED X About, acho que é assim que se diz, ela diz várias coisas importantes. Uma delas é: o empoderamento feminino precisa de passar pela vagina. O empoderamento feminino precisa de passar pela sexualidade. E ela explica que nós estamos num tempo em que as mulheres são super bem resolvidas, parece. Porque elas são livres, elas podem isto, elas podem aquilo. Nós então, portuguesas de Portugal, nós vimos de uma ditadura, né? Então vimos de tanta repressão, depois já lá vamos. E então ela explicava, as mulheres parecem super livres, super bem resolvidas, porque podem isto, porque podem aquilo, mas depois entre quatro paredes continuam a fingir orgasmos, continuam a... O poder sexual está sempre no homem, ou seja, é como se o prazer delas não fosse importante, porque tudo gira à volta do pênis e do prazer do homem. Então todas as mulheres que, por exemplo, não se veem com a penetração, e que é imensas de nós, que não atingem o orgasmo realmente através da penetração, e que vão colocando sempre o prazer, fogo, mas o meu namorado só quer assim, então é como se o nosso prazer fosse errado. E que tudo gira muito à volta da penetração, à volta do homem, à volta do pênis. Todas estas ideias que nos vão colocando ao longo da vida, ao longo do meio cultural onde estamos, o meio religioso onde estamos. E a Carol disse outra coisa que foi tipo, uau, abriu-me uma porta, uma janela de consciência ali, que ela diz: uma mulher que foi abusada cura-se muito mais facilmente através do Tantra do que 1000 horas a falar com ela. Falar foi super importante. Trabalhar o mental, desmontar ideias foi super importante, mas foi ali que eu percebi que o trauma está no corpo. Então precisa de ser ressignificado no corpo, ressignificar a nossa relação com o prazer, ressignificar a nossa relação com a nossa vagina, com o nosso poder, o nosso chakra sexual que está aqui tão... É ele que cria a vida, o nosso chakra básico, é ele que dá força a todos os outros chakras, está muito ligado à garganta da comunicação, do expor. Eu mereço falar, eu mereço ter prazer, ele move a vida, ele cria a vida em todas as outras áreas. E nós crescemos tão reprimidos a ouvir frases, tão reprimidas, a ouvir frases como: é suja, fecha as pernas, não engravides, não sejas puta, fecha, tipo, tudo reprimido, enquanto os homens são muito mais enaltecidos no seu poder sexual do que nós. E nós vamos colocando aquelas ideias. Eu ouvi tantas histórias de raparigas que têm que ser tudo às escuras, de que sentem-se mal porque não se veem através da penetração. Mulheres com 40, 50 anos que nunca olharam para a sua anatomia. A Carol fala disso e é verdade. Há um grande desconhecimento do corpo e depois nós acabamos por colocar essa responsabilidade no outro.
E eu acho que essa responsabilidade é nossa, de conhecer o nosso corpo, de conhecer como é que nós temos prazer e então depois ir com outro conhecimento do corpo. Mulheres que não conseguem atingir o orgasmo têm um grande bloqueio, sei lá, ouvi tantas histórias, porque o que eu sinto é que o sexo já é difícil para a maioria de nós que cresce com este mindset, quanto mais para uma mulher que é abusada. E quando eu ouvi a Carol a dizer aquilo naquela entrevista, eu percebi que tinha de ressignificar o trauma no corpo e tem sido uma jornada desde então, porque eu comecei a fazer massagem tântrica com uma terapeuta maravilhosa, fiz algumas e foi super importante porque é uma massagem super suave e super específica para deixar libertar memórias que estejam no corpo. Mas para mim, posso-vos dizer, vou dizer as coisas que foram assim mais curadoras, para mim foi fazer amor, fazer sexo com alguém que realmente esteja presente, que nos dê uma entrega total, que nos permita chorar quando o choro vem. Eu conheço tantas histórias de mulheres que choram no fim e que têm que fingir que não estão a chorar, mulheres que foram abusadas ou não. Então fazer com alguém que nos veja por inteiro. Eu sinto que isso foi tipo a coisa mais curadora, por isso é que deixou de fazer sentido, se calhar, casos de uma só noite, porque é preciso uma entrega, é preciso uma sensibilidade. Eu choro muitas vezes no fim e não é que haja algo de errado, é que eu tive realmente de fazer uma grande ressignificação com o meu prazer. E o que acontece é que tipo, há uma grande cura a fazer com a criança, porque é quase como se nós adultas já tivéssemos ultrapassado, mas a criança ainda chora. E então é preciso ir dar o que a criança precisa, é seguro. E chega uma altura que depois de tanto fazer isso, que é quase tipo dizemos àquela voz tipo, chega, eu mereço ter prazer. E a criança está aqui e eu vou para a vida, porque eu já sei dar o que a criança precisa. E então isso foi assim super curador. E para vos dizer que esta história é mais recente e para mim também foi uma das mais importantes, que foi para aí se calhar em 2020, 2021, mas demorou vários anos, ou seja, basicamente eu estive a viver em Lisboa e eu sou da Madeira, sempre que eu vinha à Madeira, na minha praia onde eu cresci, cá há uma grande promenade, basicamente um homem assediava-me imenso, mas quando eu digo imenso era super à descarada, que eu cheguei ao ponto de eu já não querer ir à praia porque eu ia em horas diferentes e ele apanhava-me sempre, conseguia sempre me apanhar num sítio que eu estivesse a andar e que estivesse poucas pessoas e sei lá, imagina que ele é gigante e ele tipo, eu estava aqui e eu passava assim, perguntava, chegou a parar o carro a perguntar se eu queria entrar, chegou a fazer isso ao pé da minha mãe. Isto tudo porque da primeira vez eu vi-o ao longe, super ao longe, e ele parecia uma pessoa que não é familiar, mas é quase. E então eu disse olá. E deu-lhe uma... Quando eu tipo, comecei a me aproximar e percebi que não era essa pessoa, tipo, eu fui-me embora. E a partir daí ele começou tipo, a fazer 30 por uma linha. Durante muito tempo. E aquilo mexia-me imenso. Tipo, eu já não queria ir à praia. E chegou uma vez tipo, que eu chateei-me. Que eu cheguei aqui a casa e que eu disse, olha, isto está a acontecer e pá, estou farta. E aliás, a minha familiar com quem eu falei disse que sabia quem ele era, que ele é casado e que tem filhos e que íamos falar com ele. E assim fomos falar com ele. Damos uma descasca na praia à frente, toda a gente, ele a desmentir na nossa cara que nunca fazia aquilo. E foi a primeira vez que eu pedi ajuda e foi a primeira vez que eu confrontei. E isso foi das coisas mais importantes que eu fiz neste processo de cura. Porque eu não posso dizer que estou super curada, tem sido um processo. Às vezes, quando eu vejo que um carro para e eu estou tipo a andar sozinha e que é um homem, eu fico cheia de medo. Mas eu sinto que a pouco e pouco houve algo em mim, no meu corpo, no meu empoderamento, que começou a mudar e que eu comecei, tipo, já não sinto tanto medo, já sinto tipo, eu sou dona do meu corpo. Ninguém vai tocar nele de uma forma que eu não queira. Ninguém mais vai passar os meus limites. Isso se acabou. Então, tipo, é quase... A Carol Teixeira tem uma imersão que ela faz, que é o I Love My Pussy, que é mesmo para ressignificar a nossa relação com a nossa sexualidade. E eu ainda não fui, mas eu hei de ir. E eu ainda hei de falar com ela. Eu quero muito falar com ela, porque ela nunca fala especificamente de mulheres abusadas. Ela fala de vários temas, mas eu gostava muito de perceber como é que ela vê todo esse tema. E realmente, e posso-vos dizer que ele, a partir do momento que nós falámos, ele parou, mas passou muito tempo que ele, recentemente eu estava a falar ao telefone na praia com uma amiga e por acaso
nesse sítio não estava ninguém. E ele, tipo, parou, olhou, começou, tipo, a fazer aqueles gestos. E eu, tipo, eu não acredito que ele estava a fazer isto de novo. Mas sabem, eu já sinto algo diferente. E isso também faz com que ele fosse embora e aquilo já não me ataca como me atacava. E eu voltei a dizer à minha familiar, isto está a acontecer. Ele está a acontecer de novo, vamos voltar a falar com ele. Quando eu lhe vir, eu vou-lhe espremer. Foi muito importante porque a maioria de nós não fala, então ter a coragem de falar foi super importante. E também é algo que é muito delicado porque as pessoas também acabam por sentir muita culpa da parte delas, sentir que podiam nos ter protegido e que não nos protegeram. Então é um assunto que é super, super delicado. Que mais? Eu agora vou entrar nos pontos de, assim, aberturas de consciência. Eu acho que o primeiro é nós percebermos que tu não tiveste culpa. Colocam-nos tanto isso. Eu acho que nós ainda vivemos numa sociedade que desresponsabilizam demasiado o agressor e nos colocam muitas ideias na cabeça. Não foi pela roupa que estavas a usar. Não, tu não deste a entender. Não, isso não é imaginado. Não, tu não tiveste culpa. Porque, por acaso, essa é, tipo, aquilo que eu mais ouvia sempre. Eu tenho culpa, fogo, eu se calhar, sempre. O segundo ponto foi uma coisa que a minha psicóloga me disse e que me ajudou imenso. Ela disse que, a partir dos 6 anos, todas as crianças estão capacitadas para sentir todas as emoções do espectro humano. Porque o que me fazia sentir muita culpa foi esta contradição, esta dicotomia tão forte, tão grande que é, então, se eu não queria aquilo, como é que eu sentia prazer? E foi aí que eu percebi, muitas mulheres que sofrem de violência sexual, uma das coisas que os agressores lhes dizem, por acaso uma coisa muito, muito interessante foi, eu fiz muitas personagens que foram abusadas, mas também passei pelo papel de ser agressor num espetáculo e é super interessante também nos tentarmos colocar dentro daquela cabeça o que leva àquilo. E entretanto me perdi. Mas pronto, eu sei que estava a dizer que a partir dos 6 anos nós estamos capacitados para sentir todas as emoções do espectro humano. O que é que isto significa? Era isso que eu estava a dizer. Muitas das mulheres que foram abusadas, eles dizem, mas tu estavas molhada, tu estavas lubrificada. Então, há aqui uma grande contradição, que é, eu tenho prazer porque realmente se me estimularem, o meu corpo cria aquilo. E porque eu estou capacitada para sentir todas aquelas emoções. É errado, porque a criança é criança, porque estão a manipulá-la, porque ninguém deveria fazer aquilo, obviamente. Então, criar contradição. Eu senti prazer, é errado. Se eu sentir prazer é errado, a culpa é minha, porque eu não deveria estar a sentir prazer de uma coisa que é errado. E então nós temos que aqui quase nos dividir e perceber. Tu tiveste prazer porque te estimularam, mas tu não tiveste culpa. Sabem, uma das coisas mais difíceis é porque as pessoas que fazem isso acabam por nos manchar partes do nosso corpo. Eu estava a dizer que lavo muitas mãos. Lá, por exemplo, as minhas mamas, foi um sítio que ficou muito manchado e é super difícil. Por isso é que eu digo que o sexo é tão difícil para uma mulher que não foi abusada, quanto mais para uma que foi. E por isso é a importância de fazermos com alguém que nos acolhe. Porque é como aquela parte do corpo fica manchada e é preciso fazer uma ressignificação, como nós estamos a fazer, de repente vem aquela imagem. Então é um grande trabalho a fazer, que pessoas que não passaram por isso não têm que fazer. E que é mau porque partes do corpo que são puras ficam marcadas por aquilo, percebem? É super, super desafiante. Uma coisa muito importante compreendermos é que nós muitas vezes andamos a carregar pesos que não são verdadeiramente nossos. E eu vejo muito isso, muito. Uma mulher que foi abusada, quando vamos ver a mãe foi abusada, a avó foi abusada, a bisavó foi abusada e nós estamos a recriar um padrão. E é quase como se a vida estivesse-te a dizer, agora tu podes fazer diferente. Isto aconteceu-te e agora tu podes libertar o padrão e criar uma trajetória de vida diferente. A Lois Hay, que eu farto-me de falar aqui, ela foi abusada. A Oprah foi abusada. Vieram de lares super disfuncionais e elas criaram uma trajetória de vida diferente. E é isso que eu vejo muitas vezes. Nós muitas vezes estamos a recriar padrões. A mãe foi abusada, a bisavó foi abusada, a trisavó foi abusada e por aí adiante. E é quase como se agora, tipo,
chega, eu não vou carregar mais pesos que não são meus. Ter mesmo, eu agora venho fazer diferente, eu não venho fazer melhor, mas eu venho fazer diferente. E nenhuma ancestral fica chateada por isso. Na verdade, elas agradecem por nós estarmos a travar uma história de vida diferente, por nós estarmos a ter essa coragem que elas não puderam, que elas não conseguiram, porque se calhar era um tempo muito mais fechado do que é agora. Outra coisa que também é super importante perceber é que muitas vezes estas situações são dívidas kármicas. A infância é o palco do karma. A infância é uma grande sopa kármica. Então significa que muitas vezes nós vivemos aquilo para evolução espiritual. Foi uma dívida kármica. Nós escolhemos passar por aquilo. O que é que isto significa? Que muito provavelmente numa vida eu fui o agressor, noutra vida eu venho passar pela situação de ser abusada. É uma vida de abuso, é uma vida de perda. Para harmonizar os eixos, para equilibrar os eixos. Numa vida eu abuso, numa vida eu venho ser abusada. E isto, por isso é que se diz que a infância é o palco do karma, porque é a altura que, tudo o que tiver de acontecer vai acontecer, tudo aquilo que nós escolhemos. Por isso é que as grandes aprendizagens da nossa vida, nós olhamos para a infância. Fomos abandonadas, ou crescemos sem pai, crescemos sem mãe, fomos abusadas, o que for. E eu, por exemplo, eu sei que numa vida já fui o agressor e nesta vida eu vim passar pelo oposto, uma dívida kármica que eu venho libertar. E isto é muito importante porque também nos faz perceber, porque há uma cena super interessante que a Alexandra diz, que é, nós muitas vezes olhamos para os nossos pais, para o meio onde crescemos e culpamos, eu tenho estas crenças por causa deles. E ela vai mais longe. Nós, quando estamos no espaço entre vidas, nós temos uma pré-crença que foi formada por todas as outras vidas. Quer dizer, nós lá estamos despojados de tudo, mas quando nós vamos começar a encarnar, essa pré-crença vem connosco. O que nós fazemos é, nós olhamos para todos as parelhas de progenitores perfeitas, o meio cultural, o meio religioso, o meio social, e percebemos qual é o perfeito para me imprimir exatamente aquela pré-crença que eu já trazia. Mas ela é minha. Eu só escolhi os progenitores, o meio perfeito para me imprimirem aquilo, para eu evoluir espiritualmente. E isto ajuda muito também a libertar aqui a parte, também... é quase como se esta cura fosse sendo por camadas. Primeiro responsabilizar o verdadeiro culpado, e depois, mas também trazer aqui outra consciência espiritual, porque muitas vezes realmente já fizemos o oposto e nesta vida vimos passar pelo contrário. Ou se calhar fomos abusados noutra vida e nesta vida vimos passar pelo mesmo para aceitar a dor, para fazer o processo do luto, para libertar o karma. As possibilidades são infinitas, mas há aqui uma coisa que a Lao Tse fala muito, que é, a partir do momento que eu me comecei a curar, ela viveu uma vida super de abuso físico, sexual, e ela diz que na sua juventude ela continuava a atrair aquilo porque aquilo era a frequência dela, eram as crenças dela. A partir do momento que ela começou a se trabalhar, ela diz que aqueles homens deixaram de estar na frequência dela. Ela nem os via. E eu sinto que há aqui uma coisa que é importante ser percebida, não com culpa, mas com responsabilidade. Na infância nós não podemos fazer diferente, mas agora, se nós continuamos a atrair isso, é porque há uma frequência que nos coloca diante daquilo. Então é isso que nós temos que mudar. Fazer um grande trabalho interno para chegar a um dia que aquilo já nem está, na minha ótica. Eu estou noutra frequência, eles estão aqui e eu estou, noutra. E então vai passando por camadas de realmente também responsabilizar-nos, que é uma coisa que é super que eu sinto nas minhas leituras. Eu não posso mudar o outro, ou seja, nós não podemos ir pelo outro porque ele fez, porque não conseguimos nada diante disso, mas podemos sim o que é nosso. Ok, eu atraí isso, eu faço o meu processo de cura, mas eu posso mudar a minha trajetória de vida, porque eu não quero ficar refém desta história toda a minha vida. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Eu não quero ficar refém. Eu mereço prazer, eu quero que a minha vida sexual seja maravilhosa. Eu não quero passar toda uma vida presa com aquilo, porque realmente está no corpo e das coisas que mais cura é no sexo, quando nós trazemos aquela consciência. Ok, eu liberto, eu choro, mas eu mereço ter prazer. Há qualquer coisa aqui internamente que começa a mudar. E isso para mim, acho que é o grande poder da cura. Que mais? Estamos a chegar ao fim, eu diria. Neste episódio especialmente gostava de sentir que podia ser o mais importante, porque realmente sei que esta situação molda-nos de formas às vezes inimagináveis,
que nós não imaginamos, que molda a nossa autoestima, molda a nossa identidade, a forma que depois nos permitimos nas relações seguintes, ou que nem nos permitimos de todo. Perceber que, quero voltar a dizer isso, a homossexualidade não tem a ver com o abuso. Não há uma relação, por amor de Deus. E em jeito de conclusão, é mesmo, eu acho que o mais importante é ressignificarmos a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa vagina, com a nossa sexualidade, com o nosso poder. Porque estas questões já são tão difíceis para alguém que foi abusado, ou seja, para alguém que não foi abusado, porque eu ouço imensas histórias de amigas minhas que não foram e que têm imensos bloqueios na área sexual, quanto mais de uma mulher que realmente passou por tudo isto. Fogo é uma força do caraças. É mesmo ter passado por aquilo e dar a volta. Criar uma trajetória de vida totalmente diferente. E é isso que eu vejo em mesmo tantas mulheres, a Oprah, a Lois Hay, a Melania Gomes, tantas fogo. E o facto de estarmos aqui a falar é realmente uma porta que se abre. Libertarmos a crença de que nós somos sujos, de que o nosso cheiro é sujo, começarmos a olhar para a nossa anatomia, começarmos a olhar para o nosso prazer com outra intimidade. Ver que nós merecemos ter prazer e que se não é através da penetração, está tudo bem, não tens que te sentir mal por isso. Curar a criança, também eu acredito que é uma das partes mais importantes, porque hoje nós somos a adulta, mas lá atrás quem foi abusada foi a criança. Então, para mim, fazer esse caminho, ela está aqui comigo. Por acaso sinto que nos últimos anos tenho cada vez mais conseguido fazer essa conexão com a criança e faz muita diferença. Ela está hoje aqui comigo e só com um grande trabalho com ela é que eu consigo estar hoje aqui a falar. Porque senão é um medo gigante. É nela que também temos que limpar, é nela que temos que abraçar, transformar, ressignificar, transmutar. E curiosamente sinto de terminar este podcast tal como terminei o outro. Foi numa constelação, a última que fiz, as minhas ancestrais, que muitas delas eu nem conheci, disseram imensas vezes em mantra. Quando tu te libertas, todas nos libertamos. Quando tu te libertas, todas nos libertamos. Quanto mais te libertas, mais nos libertas. E é mesmo fazer de me libertar, porque eu sei que estou a libertar a elas e as que virão. Quanto mais tu te libertas, todas nos libertamos. Quando tu te libertas, todas nos libertamos. Sinto tipo como um mantra, quando tu te libertas, todas nos libertamos. E que tu mereces ter prazer, que tu mereces, mulher, mereces mesmo. E para mim foi super curador, foi mesmo muito curador, foi um ato de coragem estar aqui, mas eu sabia que eu precisava de passar esta mensagem. Por isso, partilha este episódio com alguém que tu sintas que necessita de ouvir. Comenta, se não quiseres comentar, manda-me mensagem se houver alguma coisa que tu quiseres dizer-me, porque eu fico bastante grata por vos ouvir, também senti como é que isto vos tocou. Também estou aqui enquanto terapeuta para fazer este caminho convosco, trilhar este caminho juntas, porque os guias ajudam-nos bastante também aqui a desmontar muita coisa, a ressignificarmos muita coisa, e eu estou aqui ao serviço também nesse sentido. Olha, minha querida, fica bem, quando tu te libertas, todas nos libertamos. Um grande beijinho de luz e até o próximo episódio.